Vamos lá então, bota para mim por favor que eu tenho pouco tempo, meu Deus, 11h05. Então o assunto é esse aí, queridos, mentalidade, é isso aí. Então o nosso texto base tem sido esse aí, Romanos, capítulo 12, verso 2, que diz o seguinte: e não vos conformeis com este, mas transformai-vos. E aí eu botei ali entre parênteses, a palavra no original, o grego, é a palavra metamorfo, que dá essa ideia de metamorfose. E eu tenho falado aqui, é o processo pelo qual uma lagarta se torna uma linda borboleta. Ou seja, uma transformação completa, do qual, preste atenção aqui em mim, essa não é a hora de você bater papo. De uma maneira que quando a gente se torna uma pessoa, ou se torna algo completamente diferente daquilo que nós éramos antes. Pô, quem olha para uma borboleta não consegue, cara, entender que ela um dia foi uma lagarta. Então assim acontece na minha e na tua vida. Jesus, quando ele chega na minha e na tua vida, ele chega para transformar, amém? É isso aí, transformar, como eu já falei aqui, né? Que é um processo que acontece, do qual o primeiro milagre que ele realizou num casamento foi o que, gente? Então ele já estava mostrando para que ele estava vindo. Ele veio para transformar da água para o vinho. Não existe, evangelho não é conformidade, evangelho é transformação. Uma vez agora que eu me entrego a minha vida a Jesus, eu vou sofrer. Agora a gente precisa entender também que isso é um processo pelo qual cada um de nós está passando. Então não serei transformado instantaneamente, porque instantaneamente nenhuma transformação verdadeira acontece. Eu serei transformado gradativamente, à medida que a palavra de Deus vai me limpando, me lavando, vai se tornando a minha maneira de pensar. E é o que está escrito ali, transformai-vos como? Pela renovação da vossa maneira de pensar, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então esse verso é muito lindo, porque ele é muito completo. Ele diz que uma vez que eu entrego minha vida a Jesus, então agora eu não posso me comportar mais da mesma maneira que eu me comportava. Então eu preciso me entregar a uma transformação que acontece pela renovação da minha maneira de pensar, da minha mente. E essa transformação vai me levar a um lugar. Que lugar é esse, Luiz? O lugar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a gente pode entender, só viveremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na prática, depois que nós passarmos pelo processo de transformação na maneira de pensar. É por isso que tem muito cristão que acaba vivendo frustrado. Minha vida não mudou, eu entrei para a igreja, não mudou muita coisa. Tá bom, mas qual o teu nível de entrega à verdade? É isso, queridos. É o teu nível de entrega à palavra que vai dizer o nível da tua transformação. Quanto mais entrega, mais transformação. Quanto menos entrega, menos. E o que a gente vê na prática são muitas pessoas que ainda chegam em determinados textos da Bíblia ou parte da Bíblia, isso aqui eu não concordo, eu não estou entendendo. Isso aqui não. Qual o teu nível de entrega à palavra de Deus? Então é o teu nível de entrega que vai dizer o nível da tua transformação, e é o nível da tua transformação que vai dizer o nível que você vai desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Alguém? É isso aí. O texto está muito claro, e é isso que ele veio fazer. Então, a gente está falando aqui, com base nesse texto, a gente está falando diversas coisas, que dá para a gente ficar um ano falando só desse versículo aí. Então a gente começou falando, eu vou relembrar, porque já tem bastante tempo que a gente não fala sobre isso, a primeira aula foi o ser humano completo. A gente entendeu, com base lá em 1 Tessalonicenses 5:23, que nós somos espírito, alma e... É isso aí. Então o espírito é o pneuma, do grego. O espírito do homem é a parte dele que entra em contato com a dimensão espiritual. Fazem parte do espírito intuição, testemunho interior, comunhão com Deus e consciência. Isso tudo são atributos do teu espírito. Vamos avançar. O espírito do homem é a parte mais importante do seu, e a voz do espírito é a voz é a consciência, queridos. Amém? A alma, psique,
A alma é a parte do homem que entra em contato com a dimensão. Então a tua alma é a tua mente. Tudo isso aqui que eu estou falando, eu não estou botando o texto bíblico aqui, mas na primeira aula eu botei tudo com texto bíblico, provando para você. Tá bom? Que entra em contato com a dimensão intelectual. Então, intelecto, mente, maneira de pensar, sensibilidade, ou seja, emoções, afeições, desejos, sentimentos e a vontade, tudo isso mora no campo da alma. É na alma que você tem vontade, é na alma que você tem desejo, é na alma que você fica triste, é na alma que você fica alegre, é no campo da alma, é na tua alma. Então, o espírito e alma, e a alma expressa a nossa personalidade, a voz da alma é a voz da razão, e é aqui onde mora o problema, porque muitas vezes a nossa alma quer atrapalhar o desenvolvimento do espírito, porque o espírito ele vive por consciência em Deus. Deus é espírito, eu sou espírito, mas a alma, para que a alma, olha aqui para mim, para que a alma aceite algumas coisas, tem que fazer sentido racional. Que aí a gente começa a ficar pensando, e aí muitas vezes se não faz sentido racional, não me entrego. E aí se eu não me entrego, não tem transformação. E aí se não tem transformação, não tem crescimento. Quem está entendendo, gente? Então, por isso, muitas vezes até o pastor Elinho fala lá na escola Atos, cara, vem para cá sem a cabeça. Porque o teu espírito ele vai receber depósitos de coisas que muitas vezes a tua mente não vai acompanhar, não vai entender. Se a gente parar para pensar, gente, essa parada de evangelho é uma loucura, cara. Então, tu está aqui, porque tu acredita que alguém inocente morreu numa cruz, todo arrebentado, mas ele não morreu por causa dele, ele morreu no teu lugar, porque ele morreu por causa dos teus pecados, porque ele mesmo não tinha pecado, e hoje porque você crê nele, aquele sacrifício pelo pecado passa a ser teu também, e você se torna uma nova criatura, e você vai, cara, para pensar nisso. Por isso que o apóstolo fala, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque se você for querer botar isso dentro de uma caixinha, por isso tem um montão de gente aí que não acredita. Por quê? Porque a razão dele ainda não se rendeu. Não é para entender, é para crer. Pastor, mas eu queria entender. Tá bom, à medida que você for crendo, você vai entendendo. Mas tem gente que quer fazer o contrário. À medida que entender, quer crer. Não. Está errado. Passou a carroça na frente do boi. Não é entender para crer. É crer para entender. Então, primeiro eu me entrego, porque senão não é fé, gente. Ei, olha aqui para mim, se você quer entender para crer, não é fé. Fé é crer sem entender. A minha jornada foi isso. Então, quando eu me converti, há 17 anos atrás, eu comecei a me entregar, e as pessoas iam falando, e eu vi na palavra, e eu fui me entregando, é para fazer isso? Então vou fazer. É isso? Então vou fazer. É assim? Então vou fazer. Cara, cheguei até aqui, graças a Deus. Agora, a gente tem que tomar cuidado com essa questão de razão, porque não entendi e tal. Aí, geralmente é isso. Eu não entendo, eu empaco. Quer ver? Abre lá em João 13:7. Não precisa botar aqui não, Rafa, pode deixar aí mesmo. Então, João 13, a partir do verso 5, olha só o que aconteceu. Estava falando isso com o pessoal que vai se batizar hoje de manhã. E é exatamente isso. João 13, a partir do verso 5, diz assim: depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos seus discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Então Jesus botou água numa bacia e começou a fazer o que, gente? Lavar o pé de cada um, de um por um. Aí olha só o que aconteceu no verso 6. Aproximando-se, pois, de Simão Pedro, este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés? Tem que ser o Pedrão. Se não for o Pedrão, cara, Pedrão é esse cara racional, entendeu? Pedrão é esse cara racional. Não estou entendendo. Você lavar meu pé, um mestre aqui é você, eu que tenho que lavar teu pé. Aí quando ele não entende, olha o que ele fala no verso 8. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés.
Entendeu? Quando não faz sentido racional, a tendência que a gente tem é empacar, é rejeitar, é abrir mão. Aí Jesus deu uma palavra suave para ele: tá bom, se eu não lavar, tu não tem parte comigo, cara. Sabe o que Jesus está dizendo para ele? Olha aqui para mim, se você não se entregar, mesmo sem entender, você não tem parte comigo. É isso que Jesus está falando. Agora, olha o que Jesus falou para ele no verso 7. No verso 7 ele falou um negócio legal. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, não sabes? Agora, compreendê-lo-ás depois. Ei, Pedro, se entrega sem entender, que depois tu vai entender. Só vai. Quem falou só vai? Só vai. Só vai, cara. Só vai. Ou você não confia? Quanta coisa na tua vida tu já fez sem entender, e na hora de se entregar a Jesus, cara, a gente fica empacado, sabe? A gente tem que abrir mão da razão, porque a razão pode nos atrapalhar muito. É coisa da alma, tá? Olha ali, ó, a razão é coisa da alma, a consciência é coisa do espírito. Então se entregue por consciência viva de quem Ele é, e deixa a razão de lado. Quem está entendendo? Ah, esse negócio, eu tenho que aceitar Jesus, eu tenho que ir lá na frente, porque levantar tua mão, cara, acredita no que a gente está te falando, você tem que fazer, porque está escrito a confissão pública e tal. Então levanta tua mão e se entrega a Jesus, deixa Ele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia que Ele vai fazer. Agora, se eu não entrego e não confio, Ele não faz, porque depende de um passo meu. É mesmo, pastor, é mesmo, está escrito, mas não estou entendendo. Tá bom, se entrega, tu vai entender. Senão eu também tinha ficado pelo meio do caminho, gente. Muita coisa que eu não entendi. Tanta coisa. Tem um negócio que aconteceu, ainda não vou falar não o testemunho, porque ainda não confirmou. Mas tem um negócio que aconteceu na minha vida 15 anos atrás, que eu só estou entendendo agora. 15 anos. Aconteceu algo no quartel essa semana e eu me lembrei. Então foi por isso. 15 anos, cara. Quanto tempo vai levar para entender? Não sei. Eu sei que nesses 15 anos eu andei com Ele. Eu estava do lado dele. E Ele está vendo meu coração. Meu filho crê em mim. Meu filho acredita em mim. Não está entendendo muita coisa, mas ele crê e você percebe. Deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Dependendo do nível de maturidade do teu filho, presta atenção numa coisa. Então está vindo um carro na rua. Teu filho está indo para a rua para atravessar. Aí tu fala: ei, volta, não vai para a rua. Por quê? Não estou entendendo. Só sai daí. Vem, você não tem que entender, obedece. Arranca. Você vai lá e arranca. Tu explica alguma coisa? Então por que tu está pedindo explicação a Deus? Tem coisa que Ele não vai explicar, cara. Ele só vai te arrancar. Ou Ele só vai te jogar. Você não tem que entender tudo. Você é filho, quem é o pai é Ele. Então Ele está vendo o plano todo, você está vendo só até aqui a coluna, Ele está vendo atrás da coluna, depois da coluna, Ele está vendo, então Ele está te dando um direcionamento, então fica no direcionamento dEle, amém? Então é isso, vamos avançar. Se entregar a palavra. Corpo, o corpo é a parte do homem que entra em contato com a dimensão, e a voz do corpo. Então, é isso aí, o homem, agora presta atenção, o homem foi criado por Deus para viver através do seu espírito, influenciado pelo Espírito de Deus governando a sua alma, mas não é assim que a maioria das pessoas vivem. A maioria das pessoas vivem, olha aqui para mim, na dimensão da alma e do corpo, mas não consideram um ser espiritual. Umas vivem assim porque estão mortos espiritualmente, e outros porque já aceitaram Jesus, já estão vivos, mas ainda não amadureceram. E continuam vivendo na dimensão da alma e do corpo. Vivem pelas suas emoções. Vivem pelos seus sentimentos. Só fazem quando têm vontade. Só vão quando estão afim. E aí não dá certo. Eu vou mostrar para vocês isso hoje. Então o homem foi criado para viver através do seu espírito, governando a sua alma. Aí na segunda aula a gente falou como lidar com cada dimensão. O espírito precisa ressuscitar. E aí eu falei para você de uma morte espiritual que aconteceu lá no Gênesis.
Não come, Adão, senão vai. Comeu, morreu. E essa morte, diz a Bíblia, passou a todos os. Então todo ser humano que nasce sobre a face da terra, nasce numa condição de morte espiritual. Eu tenho uma filhinha de 6 anos, gente. Eu amo a minha filha. Ela é linda. Mas ela precisará um dia, por consciência, entregar a vida dela a Jesus, porque ela está morta espiritualmente. Ela está protegida por mim e pela mãe dela, pela aliança que eu e a mãe dela temos com Deus. Deus considera a inocência, mas chegará um dia que a Esther deverá tomar sua decisão e receber Jesus como Salvador. Ela não será salva porque o pai dela é pastor e a mãe dela é... Isso é uma decisão pessoal, porque todos pecaram e foram afastados de Deus. Mas quando Jesus morre, Ele morre por causa do nosso pecado, para todo aquele que manifesta fé nele, ser salvo. Então o Espírito precisa ressuscitar. Então o homem morto espiritualmente, por causa do pecado, não pode ser influenciado por Deus. O primeiro passo que um homem tem que dar para ter a sua vida transformada, é receber Jesus como Senhor da sua vida e receber... Então é isso, quando eu entrego a minha vida a Jesus, o que mudou? Mudou que você estava numa condição de morto espiritual, agora você recebeu vida. Caraca, que doideira é essa? Eu te falei que era doideira, não te falei? É vida espiritual, é zoe. Se abre uma porta. É interessante, cara, que as coisas mudam, a gente não percebe, mas começa a mudar. Porque agora você tem vida. Então o Espírito precisa ressuscitar. Receber a Jesus como Salvador é receber de volta a vida espiritual que foi perdida no Éden. Então aí a alma, precisa acontecer o que? A alma precisa ser renovada pela palavra de Deus. Então uma vez que eu falei que a alma é a mente, lembra? Que é a nossa mentalidade, nossa maneira de pensar, lembra? Então quando a gente começa a vir para a igreja, começa a frequentar, a gente tem os nossos conceitos, a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de encarar a vida. Deixa eu te dizer, a tua maneira de pensar é que dita a tua maneira de se comportar. Por que você responde assim? Porque é isso que você pensa. Por que você age assim? Porque é isso que você entende desse assunto. Mas nem sempre o que a gente entende, o que a gente acha está certo, gente. A única verdade absoluta é a palavra de Deus. Então, ter a mente transformada pela palavra é entender que a partir do momento que eu chego num ponto onde eu penso de um jeito, mas esse jeito que eu penso é contrário à palavra de Deus, eu abro mão daquilo que eu penso. Um exemplo, é muito normal aí fora as pessoas falarem assim: eu não vou pedir perdão a ele porque quem errou comigo foi ele, quem errou comigo foi ela. Isso faz sentido racional ou não faz? Claro que faz. Racionalmente falando tá, mas segundo a Bíblia tá, porque a Bíblia diz: estando certo, estando errado, vai lá e pede perdão, porque o que importa é o relacionamento permanecer. Então aí isso envolve um sacrifício pessoal, de eu matar o meu orgulho e ir lá mesmo estando certo. Cara, você me perdoa porque eu te amo, eu não quero perder tua amizade. Caramba. Então você vê que obedecer a palavra vai envolver um nível de sacrifício pessoal, mas é aí onde Deus abençoa. Então você entendeu o que é mudar a maneira de pensar? Eu pensava de um jeito, agora eu penso de outro, simplesmente porque a palavra mandou. Por exemplo, outro campo, aí fora, quanto mais você recebe, mais você é abençoado. Quanto mais você recebe, mais você tem. Não é assim aí fora? Mas a Bíblia diz isso? A Bíblia diz que tem mais felicidade quem dá do que quem recebe. Então eu sou muito mais abençoado quando eu dou do que quando eu recebo. Então você percebe como é que muda tudo o nosso conceito? Aí fora, pisou no meu calo, eu piso no teu pé. Se bater no meu rosto, eu vou te dar um empurrão. Mas eu não levo desaforo para casa. Se falar, vai ouvir. Não pense que aqui não tem bobo, não. Tu não sabe de onde eu vim. Mas a palavra manda andar a segunda milha.
Manda perdoar os inimigos. Manda amar. Quem está entendendo, gente? Isso é transformação. Porque senão, a gente está só frequentando a igreja. E a gente está frequentando a igreja, e as pessoas estão olhando para a gente, ela vai para a igreja, mas não mudou nada. Está entendendo, gente? Aí, cara, quando você começa... Cara, eu sempre pensei assim. Mas, cara... Aí eu começo a perguntar, qual é o resultado que você tem tido mediante aquilo que você tem pensado? Pelo resultado você vai conhecer se está certo ou está errado. Amém, queridos? Então é isso aí. No novo nascimento é meu espírito que é vivificado, mas a minha mentalidade não é transformada instantaneamente. Então o que acontece quando eu recebo Jesus, é que eu recebo vida no espírito, mas a minha maneira de pensar ainda é errada. Então o novo convertido, fatalmente, ele ainda vai manifestar alguns comportamentos que ele tinha. Cara, isso é normal. O que não é normal é passa ano, entra ano, sai ano. Entra ano, sai ano. Entra ano, sai ano e eu não cresço. E eu não mudo. E eu continuo com o comportamento de novo convertido. Isso que não é normal. Então, alguma coisa está acontecendo. Ou eu não estou ouvindo a palavra correta, ou eu não estou me entregando a palavra que eu estou ouvindo, porque tem isso também. Uma coisa é você ouvir, outra coisa é você acatar o que você está ouvindo e colocar em prática. O que eu estou fazendo com o que eu estou ouvindo? Ah, pastor, eu acho até bonito, bato palma, tem dia que eu até choro. Tá bom, mas e segunda-feira? É para botar em prática. Quem está entendendo, gente? Então é isso. A alma precisa ser restaurada pela palavra de Deus. A prática da palavra passa por uma transformação na alma, mentalidade. E o corpo, gente, o corpo é mantido em sujeição. O corpo é rédea curta com ele, amém? O corpo é mantido em sujeição através de uma mentalidade renovada na palavra de Deus, amém, queridos? Então hoje vai ser bem rápido, eu acho que em 15 minutos eu mato a aula de hoje. Até agora eu só fiz a revisão da primeira e da segunda aula, mas é assim mesmo, tem que repetir para você pegar, tem que falar de novo para você pegar, tem que repetir mais uma vez para você pegar. Paulo falou isso lá em Filipenses capítulo 3. Eu não me canso de falar as mesmas coisas, porque para mim não é cansativo e para vocês é segurança. Então vai me aturando aí, eu repetindo as mesmas coisas. Então hoje a gente vai falar sobre isso aqui, ó. Níveis de maturidade. A Bíblia apresenta níveis de maturidade, que eu quero falar com você. A gente precisa amadurecer em Cristo, queridos, crescer em Cristo. Então a gente vai falar hoje lá baseado em 1 Coríntios capítulo 2 e 3, ele fala de 3 níveis de maturidade. Ele fala do homem natural, ele fala do homem carnal, e ele fala do homem espiritual. E você vai ver que esses 3 níveis de maturidade estão diretamente relacionados ao nível que a palavra de Deus governa a minha maneira de pensar. Quanto mais a palavra de Deus governa a minha maneira de pensar, mais maduro eu sou. Quanto menos a palavra de Deus governa a minha maneira de pensar, mais infantil eu sou. Então não é tempo de igreja, não é idade. Provérbios diz, está a sabedoria com os cabelos brancos? Não, conheço muito velho doido. Tem, realidade é essa. É lógico que a sabedoria, você vai olhar para pessoas que passaram pela vida e conseguiram extrair dela alguma coisa. Aprenderam, mas não significa que só porque um camarada tem uma idade que ele é sábio. A verdadeira sabedoria está nos preceitos, na lei do Senhor. Muita gente aí que não conhece a Jesus, tem uma idade avançada, só faz loucura, cara. Então percebe que a sabedoria não está na idade, nem no tempo de igreja. A maturidade está enquanto a palavra de Deus governa a minha maneira de pensar, a minha mentalidade. Então Paulo, nesses textos que eu vou ler com você, ele associa maturidade à mentalidade, à mente. E eu vou te mostrar isso. Então vamos começar falando do homem. Quem é esse homem natural? Lá em 1 Coríntios 2,14 diz, ora, o homem natural, ele não aceita
as coisas do Espírito de Deus, porque eles são, e não pode entendê-las, porque elas se discernem. Esse é o homem natural. O homem natural é o homem espiritualmente morto. Ele não entregou a sua vida a Jesus. Então ele não consegue compreender as coisas de Deus. Você explica, você fala, ele acha que é maluquice, que é loucura, te chama de fanático, te chama de Bíblia, fala que você é doido de estar na igreja domingo de manhã, domingo de noite, e vai para a igreja quarta-feira, você é maluco, você é um homem natural. Ele não entende. Cara, mas ele não entende não é porque ele não quer não, é porque ele não pode. Olha lá, não pode entendê-las. Lembra que a gente falou aqui, o homem morto espiritualmente não pode ser influenciado por Deus? A gente não falou isso ali agora há pouco? É isso. Então o homem natural é essa pessoa que vive a sua vida do jeito que acha, do jeito que entende. Ela vive só na dimensão da alma e do corpo. Eu faço o que me dá vontade, do jeito que eu quiser, eu vivo do jeito que eu quiser, se me arranhar, eu arranho também e tal, tudo isso que a gente falou. Esse é o homem natural. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. O homem natural é aquele que não nasceu de novo, está espiritualmente e por isso é governado pela alma, pela mente, pelos sentimentos, por uma maneira de pensar que é influenciada pelas informações do mundo. Então, preste atenção, a sua mentalidade e a minha vai sendo construída mediante as informações que nós recebemos. Então, ao longo da nossa vida, cara, nós recebemos diversas informações. Na família que nós nascemos, na escola que nós frequentamos e tal, pessoas que nos influenciaram, formaram a nossa maneira de pensar. E a gente vive de acordo com isso. Quem está entendendo? O homem natural, ele é governado só pela alma dele. Ele age assim, age assado, age daquele jeito, porque é assim que ele aprendeu. Ei, você nunca viverá uma vida além do conhecimento que você adquiriu. Tudo que você faz é porque você aprendeu assim. Por isso que está escrito, conhecereis, e a verdade vai transformar a tua maneira de viver. Porque à medida que você adquire mais conhecimento, você muda a tua maneira de viver, porque agora chegou conhecimento novo. Amém? Então esse é o homem natural, governado pela alma. Quem é o homem carnal, gente? Que é o segundo nível de maturidade. O apóstolo Paulo fala dele. Primeiro vamos entender o que é a carne. Tem muita gente que acha que é esse corpo. Carne é a força de uma mentalidade natural governando as ações do homem. Então preste atenção aqui. A carne é, na verdade, essa relação entre alma e corpo sem a influência do espírito. Pessoa que vive na carnalidade, quando a gente fala, tu é carnal, é uma pessoa que está agindo na dimensão dos sentimentos. Está agindo com base na alma, manifestando através do corpo. É a relação entre corpo e alma sem a influência do espírito. Esse é um homem carnal. Ou não está tendo a influência do espírito porque ele é natural, porque ele não nasceu de novo, ainda está morto espiritualmente, ou porque ele nasceu de novo, mas não está renovando a mente na palavra de Deus. E é isso que a gente vai entender aqui. Paulo fala exatamente disso. 1 Coríntios 3:1 ele diz, eu porém, irmãos, não vos pude falar como a... E sim como a... Prestou atenção? Então ele faz logo uma relação. Carnalidade é, na verdade, imaturidade. Eu queria, cara, até falar com vocês como espirituais, mas eu não posso porque vocês são carnais, vocês são crianças ainda. Agora, como que Paulo, cara, identificou que aquela galera era criança? Olha o que ele fala no verso 2. Leite vos dei não vos dei alimento sólido. Alguém aqui dá feijoada para um bebê de 4 meses? É só leitinho. Porque ainda não podias suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Agora, Paulo está falando com o mundo. Então ele não está falando com o homem natural. Ele está falando com a igreja, cara.
Olha aqui para mim, ele não está falando com gente morta espiritualmente. Ele está falando com a igreja de Cristo, com gente que entregou a vida a Jesus e tem vida espiritual. Está falando com a igreja. Então ele não chamou eles de natural, mas ele chamou eles de... Então é um segundo nível de maturidade. Então, quem é o homem carnal? O homem carnal é aquele que nasceu de novo, é uma nova criatura no espírito, porém não renova sua mentalidade constantemente na palavra de Deus. Quem é uma pessoa, por exemplo, que fica nessa condição? Um novo convertido. O novo convertido, ele é carnal, por consciência, não tem como ele ser outra coisa, porque ele acabou de entregar a vida dele a Jesus, ele é uma nova criatura, ele recebeu vida, mas ele ainda não cresceu, porque ele ainda não conhece, não tem conhecimento da palavra suficiente para ter a sua mentalidade renovada. Então ele vai agir ainda muitas vezes como carnal. Então, se eu não renovo a minha mentalidade na palavra de Deus, a minha maneira de pensar me leva a uma maneira de agir. Então, como que Paulo identificou a carnalidade dos coríntios? Por causa da maneira que eles agiam. Olha o que ele fala no verso 3. Porque vocês são carnais? Porquanto, havendo entre vós ciúme, contenda, seja briga, divisão, não é assim que sois? Sois? E andais, que homem? O homem natural. Ou seja, Paulo está dizendo para eles, cara, vocês já entregaram a vida a Jesus, mas vocês estão vivendo como se não tivesse feito isso. Vocês estão vivos espiritualmente, mas estão vivendo segundo o homem, como se estivesse morto. Essa não é mais a condição de vocês. E ele identificou isso pelo comportamento. Então olha só, Paulo está repreendendo, ele está dizendo, vocês já deveriam ter crescido. E esse crescimento está diretamente associado à renovação da mente na palavra de Deus. Então o homem carnal, ele age com base em uma maneira natural de pensar. Então ele é uma nova criatura, mas ainda vive como velha criatura. Ainda vive muito na dimensão da alma, muito na dimensão dos sentimentos. Ainda não tem o seu espírito fortalecido a ponto de influenciar a sua maneira de pensar e, consequentemente, influenciar a sua maneira de agir. É crente ainda tendo comportamento de mundano, porque a palavra ainda não governa. Então tem que continuar crescendo na renovação da mente na palavra de Deus, gente. A palavra, eu falei aqui, a palavra de Deus precisa governar a minha mente. Quem está entendendo? Então vamos ver quem é o homem espiritual, que eu já estou acabando. O homem espiritual, porém, o espiritual, ele julga todas as, mas ele mesmo não é julgado por... Agora olha só o que fala no verso 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então olha só como é que a espiritualidade está diretamente associada a uma mente, uma maneira de pensar. Então ele está dizendo, cara, nos versos 15 e 16, que o homem espiritual, ele não é discernido por ninguém, mas ele discerne todas as coisas, mas tem um motivo, é porque ele tem a mente de Cristo. E ter a mente de Cristo é pensar como Cristo pensa. Ter a mente de Cristo é ter a palavra de Deus governando meus pensamentos e minha maneira de pensar. Ter a mente de Cristo, cara, é me render, é me entregar a transformação que essa palavra vai operar na nossa vida. Só que muitas vezes a gente não entrega, sabe por quê? A gente não cede, porque a palavra de Deus, quando ela vem nos transformar, ela nos confronta. E é nesse ponto do confronto que muita gente volta atrás. Sabe por quê? Olha aqui para mim. A gente entrega a nossa vida a Jesus com aquela mensagem do amor. Ele morreu por você, e tal. Entrega a sua vida a Ele, Ele é amor, e tal, é isso mesmo. Tudo isso. Então você tem que entregar e tal, Ele te ama e tal, não sei o que, beleza. Aí a gente vem. Aí a gente acha que é só isso. Mas só que esse amor que me salvou,
E uma vez salvo, agora isso me leva a uma nova maneira de viver. Isso vai transformar a minha maneira de viver. Então, preste atenção, à medida que você continua com Jesus e ouvindo a palavra de Deus, em algum momento ela vai ter que confrontar um comportamento teu e meu. E é nesse momento que a palavra me confronta, é que eu vou tomar a decisão, se eu me entrego à transformação ou se eu fico resistente. Porque o que a gente vê na prática é muita gente resistente. Não concordo, não é bem assim, não é bem assim, mas tem que ser assim e tal. Cara, está escrito, então é do jeito que está escrito, não tem o que inventar, gente. Agora, eu não estou falando de doutrina de homem, eu estou falando da palavra de Deus. O que ela diz, ela vai nos confrontar, e ela vai confrontar um comportamento teu, mas aí, o que a gente vê na prática, é a pessoa, quando ela é confrontada, ela vira um siri na lata. Não, mas não pode, mas não é bem assim, cara, está escrito aqui. Por isso que Pedro, ele escreve assim: acolhei com mansidão a palavra enxertada em vocês, porque ela é poderosa para salvar a vossa alma. Por que ele está mandando acolher com mansidão? Porque vai confrontar, e quando confrontar, eu preciso me entregar, entender a transformação que ela está vindo operar na minha vida. Se eu entendo que ela está vindo operar uma transformação para melhor na minha vida, eu me entrego, cara, então acabou, então eu largo isso. Quem está entendendo, gente? Esse é o homem espiritual, é o homem que se entrega a essa renovação. Agora, vocês acham que eu vou ter a mente de Cristo de uma hora para outra? Ter a mente de Cristo é ter a mentalidade do Espírito, gente, que está lá em Romanos 8, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então, preste atenção, ter a mente de Cristo é ter uma mentalidade construída pela palavra de Deus. Vou repetir, ter a mente de Cristo é ter uma mentalidade construída pela palavra de Deus. A tua mentalidade, tua maneira de pensar pode ter sido construída até aqui com base em muita coisa, muitas informações, mas a partir do momento que você se torna uma nova criatura, a tua mentalidade tem que ser transformada pela palavra de Deus. Quanto mais essa palavra formar a tua maneira de pensar, mais espiritual você se torna. Então, espiritual não é o labaxéia, não é o que roda, não é o que fala língua estranha. Isso não é selo de espiritualidade. Isso acontece e eu creio em tudo isso. Espiritualidade verdadeira é ter uma mentalidade transformada pela palavra de Deus. Esse é o homem espiritual. É aquele que tem a mente de Cristo. É aquele que se entregou à transformação. É aquele que parou de resistir. Cara, obrigado, Jesus. Cara, o que Jesus falou para o apóstolo Paulo? Cara, olha aqui para mim, que foi o Espírito Santo que mandou falar isso. Paulo, eu sou a Jesus, a quem você persegue. Duro será para você recalcitrar contra o aguilhão. Sabe o que é isso? Sabe o que é aguilhão? Aguilhão era uma peça que se colocava no boi, para quando ele estivesse se debatendo muito, furava ele, machucava ele todo. Então Jesus está falando para Paulo: olha, cara, tu vai sofrer uma transformação, e se você ficar resistindo, se sacudindo, tu vai se machucar. Duro será para você recalcitrar contra os aguilhões. A palavra de Deus é o aguilhão que te transforma. Se você se recalcitrar, se sacudir muito, ele vai te ferir. Duro será para você recalcitrar contra o aguilhão. A palavra que quer te transformar, cara. Agora preste atenção, ela quer te transformar porque quer te levar para um outro nível, cara.
Não é transformar por transformar, porque ele quer te levar para um outro nível. E aí você fica resistindo aí, você, além de ficar no mesmo nível, ainda se espeta, se machuca. Aí você está cheio de razão. Vai conversar com uma pessoa dessa. Não, porque eu não concordo com ele. Não, porque eu não estou entendendo. Não, porque eu não acho isso. Cheia de razão. Duro será para você recalcitrar contra o aguilhão. Será duro. Pode vir o ministério de louvor que eu estou acabando. Então, vou te mostrar umas figuras agora, 3 figuras, para você entender como é que funciona. Olha o homem natural, como é que ele é. Ah não, vamos ao homem espiritual. O homem espiritual é aquele que nasceu de novo, amém? Renova constantemente a sua mentalidade na palavra de Deus, amém? Por isso é governado pelo Espírito, amém? Cheio da verdade da palavra. Esse é o homem espiritual. Então, eu vou te mostrar umas figuras aqui para você entender. Olha lá. Homem natural é isso aí, ó. Ele está espiritualmente, o espírito dele está, e por causa disso, não vem influência do espírito para... Então a alma dele é completamente governada pelas informações. É só assim que o homem natural vive. E as informações do mundo, processadas na alma, se desencadeiam no... Então é essa a relação. O homem natural vive dessa maneira. Espiritualmente ele está morto. Influência externa do mundo. Só se entrega a informações do mundo, só vê coisa do mundo, só se mistura com gente, sabe? Que, não estou dizendo que você não tem que andar com as pessoas, mas preste atenção, o que te dá prazer? Aí que você que tem que saber qual é o teu prazer. Então só vivo lá naquela dimensão do mundo, influência do mundo, só me ocupo com coisas naturais, é ver filme, é ver série, é WhatsApp, é TikTok, não pego a Bíblia, não vou para a oração. Então a influência do mundo está alta. E essa influência do mundo vai formar a minha maneira de pensar, que consequentemente será a minha maneira de agir. Quem está entendendo isso, gente? Entendeu o que é o homem natural? Agora vamos entender o que é o homem carnal. É aquela pessoa que entregou a vida a... Então ele entregou a vida a Jesus, ele recebeu vida no... Então agora ele tem a influência de Deus, mas Deus influencia a gente aonde? No Espírito. Aquele que se une ao Senhor se torna um só Espírito com Ele, porque o Espírito testemunha no nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então é no teu Espírito que você tem consciência espiritual. Lembra que eu falei? O Espírito do homem é a dimensão do seu ser que entra em contato com a dimensão espiritual. Então é no teu Espírito que Deus fala, mas na tua alma tem muitas vozes. Porque não é porque você entregou a sua vida a Jesus que o mundo vai parar de te influenciar. Agora então, uma vez que você se torna uma nova criatura, você que decide a que você vai dar mais atenção. Se você vai continuar com essa porta de alimentação do mundo muito aberta e não vai se alimentar da palavra de Deus e da comunhão com Deus, a ponto do teu espírito não ser forte o suficiente para influenciar a tua alma. Por que o espírito não está influenciando a alma? Porque a informação do mundo está mais forte. Porque eu gasto mais tempo com as coisas do mundo. Porque eu não gasto tempo com comunhão com Deus, eu não fortaleço o meu espírito. 90% da igreja está mal espiritualmente por causa disso aqui, gente. Não é só vir no culto. Eu venho no culto toda quarta e todo domingo. É pouco, é muito pouco. O que tu faz no restante da semana? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, está no trabalho, está na faculdade, está sendo influenciado o tempo todo. E liga jornal, liga novela, liga isso, liga aquilo. E vê série, vê aquilo, isso está te enchendo. Isso está formando a tua mentalidade. E o teu espírito está enfraquecendo. Você é uma nova criatura, mas ele está fraco, ele está fraco. Chega na hora de tomar uma decisão, de reagir a uma situação, a alma governa. A alma está mais forte, a alma está governando. Porque a alma ela vai se inclinar para aquilo que tiver mais forte. Quem está entendendo, gente? Então cabe a mim e a você, cara. Aquilo ali, ó.
Uma vez que eu sou nova criatura, mas eu não renovo a minha mente na palavra, eu fico naquilo ali. Nova criatura vivendo como velha criatura, ainda debaixo da influência do mundo. Quem está entendendo? Agora vamos ver o homem espiritual. Diga assim, esse é o meu caso. Isso aí. O homem espiritual é esse aí, ó. Ele recebeu vida no Espírito, entregou a vida a Jesus. Ele recebe a influência de Deus. Ele está em plena comunhão com Deus. Ele está constantemente na presença de Deus. Ele tem consciência da presença viva de Deus no seu interior. Ele lê a palavra de Deus. Ele ora, ele busca Deus. Ele ouve hino. Ele vai no carro dele conversando com o Espírito Santo. Ele liga um hino ao invés de ligar um pagode. Ele vê uma pregação ao invés de ver uma série da Netflix. Ele vê uma série do Pastor Hélio ao invés de ver uma série do Netflix. Ele vê uma série de pregação ao invés de ver uma série do mundo. E ele vai se enchendo, e quanto mais ele se enche, o Espírito está forte. A consciência de Deus vai crescendo nele, vai ficando cada vez mais vivo, a ponto de influenciar a sua alma. E não tem espaço para a influência do mundo, porque ele está em comunhão com Deus, mas o mundo está ali. O mundo sumiu, gente. Ele está ali tentando, porque a gente está nesse mundo. Mas só que eu não dou confiança. Eu não vivo mais do que eu vejo, eu vivo do que eu creio agora. Não dou confiança. Eu faço igual Neemias falou para Sambalat Tobias: estou ocupado numa grande obra, de maneira que eu não vou descer daqui. Por que eu desceria daqui? Porque a influência do mundo vai bater na tua porta querendo tirar a tua atenção. Você que tem que dizer não. Eu fecho a porta. Como, gente, que eu quero ter vida espiritual plena se eu não gasto tempo com comunhão com Deus? Cara, isso é uma loucura. É o crente achar que vai ter vida de vitória sem ter comunhão com Deus, sem praticar a palavra. Não existe, gente. Não existe vida de vitória sem comunhão com Deus, sem praticar a palavra de Deus, sem que a palavra de Deus agora governe a minha maneira de pensar e consequentemente se torne a minha maneira de agir. Então eu vou me tornando cada vez mais parecido com Jesus. Amém, queridos? Você entendeu? Ficou claro com esse desenho? Eu acho que mais claro que isso é impossível, gente. Então fique de pé. E eu quero que você declare essa frase junto comigo. No 3. No 3. Você vai declarar isso com fé. Amém? 1, 2, 3. A transformação Aleluia, vamos adorar.